Voltamos, Brasil! Olha, estou agora com a Débora Diniz, hipnoterapeuta. Então, quer mandar uma pergunta? 964450532. E nós vamos falar sobre síndrome de burnout. Como impedir, tá? A pressão que se transforma em doença. Que a pressão se transforma em doença, viu, gente? E eu vou falar um pouquinho sobre a Débora, para vocês conhecerem, mas já pode ir mandando suas perguntas. Posso apostar que você alguma vez na vida já disse não aguento mais ou atingi o meu limite, mas é preciso ficar atento aos sinais que o corpo dá, pois podem ser os desabafos, tá? De quem sofre de síndrome de burnout. 3 em cada 10 profissionais do país, profissionais Isso. Ou pessoas? Profissionais. Profissionais eu já explico. Tem essa síndrome de burnout, viu, gente? E você pode ser um deles, hein? Eu queria que você explicasse pra gente, traduzindo, mestra, o que é o burnout? Primeiro, muito obrigada Obrigada pelo convite. O burnout, a síndrome de burnout, ela é o esgotamento físico e mental. Então, ela está ligada ao trabalho, por isso que a gente fala sobre profissionais. A Organização Mundial de Saúde, o ano passado, em janeiro de 2022, na CID-11, que é a Classificação Internacional de Doenças, ela classificou o burnout como um fenômeno ocupacional. Então, ele está ligado ao trabalho. Então, é um esgotamento físico e mental ligado ao trabalho. Extremo, né? Extremo ligado ao trabalho. E quais os sinais que vai manifestando para a pessoa chegar a investigar, né? Porque a gente é sobrecarregado muitas vezes e de repente pode estar aí, como você mesmo disse, são muitos, né? O número está alto, né? Como a gente percebe isso, né? Eu falo sobre 4 red flags. Então, que é para a gente ter um sinal vermelho para olhar para si, né? O primeiro, falha de memória. Quantas vezes a gente passa no dia e muitas vezes dá aquele branco, né? Então, assim, numa reunião do trabalho, você preparou todo um relatório, estudou toda a apresentação, na hora da apresentação, a memória falha, deu um branco. Esquece o nome de pessoas, esquece telefones, esquece contatos que você tem que fazer. Então, esse é o primeiro. O segundo, aquele cansaço extremo. Quando você acorda de manhã já se sentindo cansado. Isso não é natural, não é normal, né? Então, segundo. O terceiro, irritabilidade. A irritabilidade é uma das coisas que a gente mais tem que prestar atenção e que acontece hoje com a grande maioria das pessoas. Você está no trânsito, alguém buzina do seu lado, nem é para você e você se irrita. Sim. Xinga o outro motorista. Né? O seu vizinho está fazendo uma reforma, uma obra, você vai lá bater na porta dele para brigar com ele, porque Paciência zero. Eu não aguento mais esse barulho, exatamente. Então, é o terceiro. E o quarto, quando a gente começa a ter alteração no sono. Eu nunca tive um sono muito bom, mas eu começo a ter mais interrupções durante a noite. Então, eu acordo às vezes às 3 da manhã, às 4 da manhã, e a minha cabeça começa a trabalhar. Então, isso é uma característica das pessoas ansiosas, mas quando é em excesso... E a ansiedade? Hoje está muita gente com ansiedade e depressão. Então, a ansiedade, ela é uma coisa boa para o ser humano. Você esperar alguma coisa acontecer. Quando ela está desregulada, quando ela é em excesso, é que é o grande problema. Porque o ansioso, ele só vive no futuro. Então, ele está sempre esperando que alguma coisa vai acontecer e ele não consegue viver o presente. O agora, né? O agora, exatamente. Então, ele perde a vida dele inteira com aquilo, né? Mas aí a gente também pode falar um pouco mais daqui a pouco sobre a ansiedade. Bom, né? Porque pode estar ligada também, uma coisa na outra? Pode estar tudo junto, né? Sério? Sério. Porque são 3 fatores que levam ao diagnóstico do burnout, né? O primeiro, exaustão emocional. O segundo, despersonalização. E o terceiro, baixa valorização pessoal. Então, o que seria isso? A parte emocional, a exaustão emocional, é quando a gente tem uma demanda de trabalho excessiva, exaustiva, que você não aguenta, né? Então está desregulado. E tenta ficar segurando e não dá um tempo, né? Exatamente. A despersonalização é quando você deixa de vestir a camisa da empresa, né? Quando a gente fala assim, eu tenho um sentimento de dono, um sentimento de pertencimento àquela corporação. Quando eu começo a me distanciar disso, não ter mais empatia com os meus colegas, não querer muito saber de nada,
Esse também é um dos fatores. E a de resultado pessoal é o mais importante, porque quando você tem isso desequilibrado, é o grande problema. Quando eu não tenho uma recompensa financeira e nem uma recompensa emocional, então eu tenho excesso de trabalho e ganho pouco. É um então fator. gera uma insatisfação. Uma insatisfação. Eu tenho excesso de trabalho, ganho pouco e não sou valorizada no trabalho. Ninguém percebe o que eu faço. Piorou, já agregou mais uma coisa. Né? Entendeu? Agregando, então, né? Vai agregando. Então, juntando tudo isso, você leva a um descompasso muito grande. A pessoa não tem vontade de trabalhar, a pessoa se sente esgotada e não consegue enxergar um desenvolvimento à frente. E o que acontece quando a pessoa está? O que acontece? Quais os sinais, os sintomas? Você falou tudo que pode gerar para que venha a acontecer. E essa pessoa o que sente? A pessoa sente uma série de sintomas, tanto físicos como emocionais, né? Físico, dor de cabeça constante, enjoo. É uma das questões, eu estou enjoado, comi alguma coisa. Não, é muitas vezes relacionada a situações do trabalho. Né? As emocionais, pensamentos negativos, de achar que ele é ineficiente, que ele nunca vai conseguir se desenvolver. Então, é mais um problema ligado ao burnout. Né? E aí você chega a uma condição onde você não quer fazer nada. Você não tem motivação para sair de casa, para se divertir. Mais nada? Mais nada. Mais nada. É como se quisesse que o mundo acabasse para você parar de existir. É triste. Sério? É triste, né? É triste, é triste. E a hipnose? Onde entra? A hipnose entra como um dos tratamentos, né? O melhor tratamento é a prevenção. É você poder observar aqueles sinais do seu red corpo, flags, né? e cuidar, né? Porque a saúde mental ainda sofre muito preconceito no nosso país, e principalmente no trabalho, né? Acha que tudo é brincadeira, que nada é sério, e na verdade está com uma doença. E muitas vezes não quer demonstrar fraqueza para não perder o posto, para não ser deixado de lado. Então a pessoa vai lutando contra aquilo. E aí ele mesmo tem preconceito sobre isso. Né? A hipnose, a hipnoterapia, ela é boa porque você vai na raiz do problema. Você consegue entender o que aconteceu que faz com que você desenvolva padrões que te levaram a isso. Que te levaram a esse descompasso, lá no início. Porque geralmente o que dita o nosso comportamento de vida está entre os 0 e os 7 anos, que seria a primeira infância, ou entre os 7 e os 12 anos. Então, coisas que aconteceram nesse período levam a gente a agir da maneira como a gente age hoje. Se a gente entende isso, pode ir lá e ressignificar tudo isso e desensibilizando, né? A gente consegue superar e desenvolver novos hábitos, novas maneiras de lidar com as situações. Como que é o trabalho? Já que a gente diagnosticou, e como que a gente pode fazer uma vez por semana? Como que é esse tratamento? Com a hipnoterapia, como a gente faz? Ela pode ser associada a outro Ela tratamento? pode ser associada a outras terapias, inclusive ao tratamento psiquiátrico, médico, que muitas vezes Acho que tem que parar tudo às vezes, né? Tem, por isso que foi muito bom de ter sido classificado pela CID-11 como doença ocupacional, porque os profissionais têm suas condições garantidas hoje, tanto previdenciárias como legais, né? Então, ele pode se afastar da empresa hoje sem perder o posto dele, né? E sem deixar de receber o salário. Então, tá vendo? Olha, já tô tendo falha de memória. Já deu uma pausazinha, vamos começar a dar uma analisada. Eu tive síndrome de burnout. Teve? Tive. Eu trabalhei durante muitos anos na indústria farmacêutica como gestora de vendas de grandes equipes, com uma pressão imensa, né? Eu cheguei a trocar mala em aeroporto, então eu passava mais tempo fora da minha casa do que em casa. E eu acabei desenvolvendo a síndrome de burnout. Eu demorei muitos anos para conseguir me livrar dela. Porque eu fiz várias terapias, eu fiz vários tipos de tratamento. E com a hipnose foi que eu consegui realmente me ver livre disso. Muito tempo? Muito. Tratamento? Não, 3 sessões. Sério? Sério.
E com intervalo, que foi a pergunta que você tinha feito, né? Quanto tempo? Um intervalo de 1 mês entre uma e outra. Por quê? A gente precisa fazer com que o nosso cérebro consiga implementar todas aquelas mudanças que a gente fez durante a terapia. Então, a gente usa neuroplasticidade cerebral, né? Eu preciso desse tempo para que ele inclua novos hábitos. Se eu fizer toda semana, não, o que eu faço no meu trabalho? Após a primeira sessão, intensificar o trabalho com áudios de auto-hipnose e o cliente faz à noite, antes de dormir ou quando ele acorda de manhã, para que potencialize todas as mudanças que a gente programou no dia da sessão. Essa hipnose é uma hipnose diferente dessa outra que a gente costuma ver? É que a hipnose, ela tem a hipnose de palco, que é o que a gente vê geralmente na televisão, que são as brincadeiras, ou de esquecer o nome, de colar as mãos, né? De comer a cebola falando que é uma maçã. E tem a hipnose clínica, né? Que hoje tem vários trabalhos científicos comprovando a eficácia dela. A hipnose, ela é muito antiga, ela remonta aos tempos do Egito, né? Dos faraós, com aqueles templos do sono, onde os sacerdotes levavam as pessoas para fazerem curas dormindo com indução hipnótica, né? Então, todo mundo consegue ser hipnotizado? Todo mundo consegue, porque tem muito mito. Tem muito, né? Isso, né? Atrás que não disso. consegue, que consegue. Porque a hipnose é um estado natural da nossa mente. Tá? Então, é um processo que acontece com todo mundo várias vezes durante o dia. Quando você está concentrada fazendo o seu trabalho, você não nota, a gente está aqui conversando, se alguém falar aqui do nosso lado, a gente não percebe, a gente está em transe nesse momento. Quando entra em transe, então a pessoa jamais... Você não perde a consciência nunca, porque a hipnose, ela é um estado de consciência onde você vai ter um foco numa situação e a consciência periférica está diminuída. Então, eu nunca perco a consciência. Ninguém consegue pedir sua senha do banco. Esse é um dos mitos, né? Esse é um dos mitos, exatamente. A pessoa fala, não sei o que vai colocar, como vai programar minha mente, o que vai falar comigo. E o mito de, eu não consigo. Não, todo mundo, porque essa é uma condição sua. Eu consigo te hipnotizar se você quiser. Se você não quiser, você não vai ser hipnotizado, né? Então, esse estado de transe é que faz com que a gente drible o fator crítico. O nosso fator crítico é aquele que está lá dizendo, isso é bom, isso não é. E consiga ir nessa memória que está no subconsciente. E consegue trabalhar e ajudar, né? Resolver esse problema. Exatamente. Implantado às vezes na infância. Implantado às vezes até no útero da sua mãe. Sério. A gente tem memórias desde que o cérebro é formado, a partir do 3º mês de gestação, mais ou menos. Desde essa época a gente armazena dados. É como se a gente tivesse uma super filmadora e tudo que acontece na nossa vida desde aquele momento está gravado. Quando você está na barriga da mãe, o sentimento é o que a mãe vive. Então, as situações que a mãe vive durante a gestação, você vai armazenando ali. Então, se ela passar por um acidente, por uma situação de... Vai pegar os traumas. Exatamente, você já guarda aquilo. A partir do 0 aos 7 anos, você não tem nada, você está zerado, você acabou de nascer. Então, todas as informações que vêm das pessoas mais velhas, que seriam os nossos pais, avós, professores, tios, todo mundo que é mais velho são as autoridades. Entram na nossa mente como grandes verdades. Então, é como se eu tivesse uma casinha sem um telhado. E aí, tudo que está ali, eu preciso aprender a segurar o garfo. Aprendi. Eu preciso aprender que ganhar dinheiro é difícil. Tem que trabalhar muito, é difícil. Então, todas essas crenças, a gente vai acumulando... Esse é o problema do tipo de crença que a gente implanta nessa mente. Nesse período, exatamente. Não é culpa da criança, mas é culpa do meio onde ela vive. Ou até mesmo da informação, né? Que aprendeu antes com a família. Então, você fala assim, está meio no DNA, mas é porque a gente acaba, depois que cresce, voltando nessas memórias iniciais. Bom que tem jeito agora também, né? Tem. Maravilhosa. Rede social, Débora, como que nós encontramos você? O meu Instagram, @DéboraDinizOficial, e o meu site, www.deboradinizhipnoterapeuta.com.
Ali tem uma série de artigos que eu escrevi, já foram publicados, várias informações, contato. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Volta mais vezes, tá? Mais uma vez, pelo seu carinho, pela atenção. Volte sempre, maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. A você, tá? Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não saiam daí, porque tem mais para você aqui no Tarde Top.